Olá, que alegria receber você em mais um Pode Ser Espírita. Eu sei, eu não gosto de sofrer, você não gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Mas isso acontece nas nossas vidas. Afinal de contas, o que é o sofrimento? É castigo? É punição? Tem alguma outra forma de compreender as dores que nos alcançam? A doutrina espírita diz que o sofrimento é uma ferramenta de avanço moral e intelectual. Mas, poxa, vamos combinar que algumas vezes, realmente, algumas dores podem devastar, causar um estrago imenso nas nossas vidas. Por que será que tem que ser assim? Talvez a pergunta mais importante seja: será que tem que ser assim? Então, respire fundo, abra seu coração e fique conosco, porque nós vamos explorar hoje todos esses aspectos e tentar compreender melhor o papel do sofrimento nas nossas existências. Aqui comigo no estúdio, Maria Nazaré Marques, colaboradora da Federação Espírita do Estado de São Paulo, atua nas áreas de assistência espiritual, área de ensino e também divulgação. Nazaré, é a sua segunda vez aqui conosco. Obrigada por ter voltado, por ter aceitado esse convite para conversar e falarmos sobre esse tema. Obrigada. Eu que sou muito agradecida a você, ao nosso querido encontro de hoje, que vai falar de um programa, de uma situação assim, que eu acho que é muito, muito atual, o sofrimento, e é graças à Federação Espírita que a gente pode se reunir, né, nesse Pode Ser Espírita, para levar a todos esse entendimento que para nós, como falávamos antes, nos bastidores, pode ser mais fácil de entender, mas que talvez para aquele que nos escute não seja assim tão simples. Muito obrigado pelo convite, Rosana. Nós que agradecemos. Estou feliz com a sua presença. E você já entrou no tema, né? Todos nós sofremos. A dor nos alcança em algum momento. Mesmo sendo espírita, muitas vezes as pessoas dizem: o espírita não sofre. Não, o espírita sofre, sim. Que muitas vezes o espírita ele para tentar avaliar, entender essa situação, né? Como que é a questão do sofrimento para a doutrina espírita? Como que ela entende o sofrimento que nos alcança? Você até comentou no início que é uma ferramenta, que a gente passa por um processo educacional e de transformação. Existem muitas, muitas formas de você entender o sofrimento. E a doutrina espírita, como ela tem por base, uma das suas grandes colocações é a reencarnação e a justiça de Deus, evidentemente pautando-nos nisto, nós veremos que cada um de nós está num ciclo autoeducativo, proporcionado justamente por essa reencarnação, que é a volta do ser em um outro corpo, com outras grandes possibilidades, vivenciando coisas que ele necessita compreender, atualizar em si e passar para um outro patamar. Ora, dentro desse ponto de vista, o sofrimento para o espírito, embora exista, como você acabou de comentar, ele é visto de uma maneira mais leve por conta desta visualização que nós temos das possibilidades progressivas que nós estamos carregando conosco. Então, não é algo que determine para nós uma dor atroz a ponto de nós não entendermos o significado do sofrimento. Então, o sofrimento para o espírita e dentro do espiritismo está dentro das leis divinas, está dentro de uma justiça divina e é, sim, necessário do ponto de vista educativo, mas não que nós tenhamos que sofrer de uma forma absurda, ou procurarmos inclusive aumentar o nosso sofrimento para que nós pudéssemos avançar nisso, que também é uma fala que às vezes as pessoas dizem: o espírita gosta de sofrer. Não, o espírita não gosta de sofrer. O espírito é um ser humano como qualquer outro. Se ele procurar, se ele precisar passar por um sofrimento que é inevitável, ele vai passar. Ele vai passar com a coragem e a fé que lhe é propícia. Porém, se ele puder evitar o sofrimento, ele também vai evitar o sofrimento. Porque nenhum de nós, nenhum ser humano gosta de sofrer. O que nós buscamos? A felicidade, ok? E a felicidade, geralmente, ela não está tão ligada a sofrimentos. Então, a ideia de que o espiritismo provoque em nós um certo masoquismo, como algumas pessoas até pensam, não é verdade. Só
que, mediante as leis que nós conhecemos, tão bem trabalhada na codificação espírita, nós vamos compreendendo os elementos que cada sofrimento nos traz. E, a partir daí, vamos tendo as ferramentas necessárias para educar o nosso espírito nesse progresso. Nazaré, estava aqui lembrando, normalmente a gente chega na Federação Espírita, chega pela assistência espiritual, Sim. né? É a dor que nos traz. E é comum a gente ouvir também que assim, nós podemos nos transformar pela dor ou pelo amor. Mas nós vivemos num planeta de provas e expiações, né? Como que faz? Então tem que sofrer mesmo para avançar moralmente, intelectualmente? Aí nós precisaríamos fazer uma pequena digressão sobre sofrimento, sobre dor e sobre amor. Se nós somos filhos de Deus, como nós sempre colocamos, e Deus é amor, então necessariamente nós teríamos que passar pela dor, não é? A dor, ela faz parte do concreto físico. Por exemplo, você, fisicamente, precisa fazer uma determinada cirurgia. Isso vai te causar dor física. No entanto, essa dor física não precisa causar dor moral. São coisas diferentes. A dor física é necessária do ponto de vista evolutivo, do ponto da mudança das moléculas, das células, uma condição orgânica que todos trazemos, os animais, as plantas, todos passamos por isso. Ok? Se fosse dessa forma, os animais então também sofreriam moralmente. Não é o caso. Portanto, existem diferenças de dores e de sofrimento, portanto. O sofrimento se instala a partir do momento que você não compreende o que aquela dor te traz, que você começa a sofrer moralmente. E aí sim, o espírito ou a pessoa que está passando por essa injunção, se ele tiver a compreensão do que aquilo significa, ele vai passar pela dor, mas necessariamente ele não vai passar pelo sofrimento moral. Ele vai tirar dali substâncias que vai fazer com que ele cresça e aprenda. Então, o sofrimento está muito imbricado nessa ideia da dor. Por isso que a dor moral, que a gente conceitua como o sofrimento verdadeiro, ela é tão grande e tão poderosa, no sentido de que ela vai fazer com que aquele ser que passe por aquilo reveja a sua própria condição enquanto espírito imortal. Isso vai fazendo com que ele tenha uma dor menor? Não. Muitas vezes vai fazendo com que ele compreenda o papel da dor. E aí você fala, o sofrimento é necessário? Do ponto de vista fisiológico, nós diríamos que a dor é necessária, mas não o sofrimento, que são duas coisas diferentes. Então, os sofrimentos vêm muito de atalaia, digamos assim, de sentinela daquele espírito que necessita passar por mudanças grandes na parte moral. Por isso que a dor moral acaba transformando-se em sofrimento também. Acredito que a partir daí a gente consegue talvez fazer a reflexão de sofrimentos evitáveis e inevitáveis, né? Porque eu entendo que muitas vezes o sofrimento, inclusive, nos coloca numa posição de revolta extrema, de incompreensão. E talvez até as nossas escolhas a partir daí se tornem equivocadas também por conta da dor, né? Então, tem alguns sofrimentos que a gente sabe que vai passar por essa existência, como você falou, é a parte material, né, da experiência humana aqui que a gente precisa aprender também, mas há o sofrimento inevitável, né? Como que você pode explicar isso para a gente? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a justiça das aflições, começa com justiça das aflições, ele vai falar das causas atuais e das causas anteriores das aflições, e vai daí a discorrer sobre várias situações que levam a criatura ao sofrimento. E os benfeitores são claros quando eles dizem que todo sofrimento é decorrência da nossa postura, das nossas construções, sejam atuais, sejam de outras etapas encarnatórias. E o que seria um sofrimento evitável? Aquele que nós podemos hoje, organizando a nossa existência, fazer um melhor uso dela, dentro das nossas condições evolutivas. Cada um vai ter o seu jeito de viver, cada um vai ter a sua postura de viver. E aí você vai fazendo escolhas que te proporcionem prazer, alegria, principalmente redundando no seu bem e no bem daqueles que estão ao seu redor. Certamente você continuará tendo dificuldades, certamente você terá desafios, mas esses desafios não se transformarão em sofrimento, dado que você está sabendo lidar com tudo que está chegando a você. No entanto, o que seria um sofrimento inevitável? A perda de uma pessoa querida,
Uma doença congênita que você aparentemente já sabe, já nasce com ela. Certas situações que, por mais que você tente evitar, você não consegue. Uma situação como aquela que nós estamos falando sobre a pandemia, por exemplo. A pandemia trouxe um sofrimento para todos nós que não foi possível evitar. Estávamos todos ali dentro daquela situação. Agora, Sofrimento coletivo, mas inclusive. agora a maneira como cada qual vivenciou esses anos da pandemia foi diferente para cada pessoa. Então aí a gente percebe que mesmo diante de uma dor, de um sofrimento inevitável, você pode agir, ter uma ação que pode evitar um sofrimento maior que você não precisaria passar. Então são coisas bem diferentes, né? Existem aquelas coisas, as situações inevitáveis, como dissemos sobre a perda de um ente querido, uma doença que a gente não tem como evitar e outras coisas mais. No entanto, mesmo diante das circunstâncias, como é que eu vou agir? De que maneira eu vou reagir? Qual é a minha condição ali? E aí, sim, eu não vou aumentar, transformando esse sofrimento inevitável em algo inenarrável e impossível de levar adiante, que é o que muitas vezes leva a pessoa a ideias do autossuicídio, inclusive. Uhum. E você fez esse comentário da pandemia e de quantas pessoas, né, que a gente teve que, das quais a gente teve que se despedir, né? Sim, E acredito também que a dor diante dessa separação, e espírita também sofre com essa sim, separação, né? Mas essa crença da continuidade da vida nos é um consolo. Então, penso também que essa dor, esse sofrimento diante do despedir-se de alguém, não gosto nem de usar a palavra perder, porque a gente não perde, nós acreditamos que a pessoa está lá, né? Continuando sua existência, seu caminho, né? Ah, mas o não ter essa esperança do reencontro, a fé na continuidade da vida, transforma realmente essa dor, assim, escala muito essa dor, né? sim. Aí você toca num ponto que eu gosto muito do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala o mal e o remédio, né? Quando fala da fé, a fé que dá a sustentação. Mas, Rosânia, como é que a gente pode falar de fé para uma pessoa que, porventura, não tem uma visão de que é um espírito imortal, né? A fé seria consubstanciada em atitudes materiais também, né? Não é? A fé verdadeira, ela não está alojada em dogmas, em condições, digamos assim, que impedem você de fazer escolhas, não está alicerçada na ideia de que você não tem como viver de outra maneira, ou que você precisa fazer determinadas situações para viver de X maneira. A fé que nós falamos dentro do Espiritismo é uma fé lúcida, raciocinada, clara, que logica as coisas que estão ocorrendo. Ora, se isso está me acontecendo, qual é a causa disto? E se tem uma causa, como é que eu posso reverter esta causa? E aí você vai tendo um raciocínio lógico que te leva elementarmente a entender que existe um universo que você não é dono, que você não dá conta e, portanto, existe uma gerência, digamos assim, maior que você. E dentro dessa postura, você vai vendo que existe uma divindade que, sim, está atenta àquilo que nos ocorre. Então, onde essa fé nos leva? A certeza de algo além da gente, a certeza de algo além da minha matéria, do meu corpo. Este corpo que deperece, esse corpo que desaparece, tem que haver alguma coisa a mais. E aí entra a lucidez da lógica, da razão, a razão raciocinada, a razão esclarecida, a razão que consubstancia as suas colocações de uma forma lúcida, como Kardec fala, a fé que realmente pode combater, em qualquer época, as situações antagônicas que lhe seja, a razão que explica aquilo que a fé dogmática não pode explicar. Então, muitas vezes nós dizemos, eu tenho fé, mas basta que algo suceda, algo muito grande, que a gente está perdido. Será que aí a gente poderia se perguntar que esta fé é raciocinada? Porque se algo me atinge, de fato eu creio, sou espírito imortal, estou no aprendizado, é autoeducativo, o que eu vou fazer com essa ferramenta? Aí eu consigo transcender o momento que eu estou vivendo. É onde nós estávamos quando falávamos que aí não precisa ser uma dor desse ponto moral, porque aí conforme você vai anotando em si mesma o que aquilo quer dizer para você, você vai encontrando as respostas e as respostas vão clareando. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade que todos nós um dia vamos encontrar de acordo com o nosso progresso moral, né? Nazaré,
E você trouxe algo que dentro da doutrina espírita, para mim, ecoa muito, né? Essa questão de que não, a gente não tem só que chorar e cruzar os braços, mas resolver se a proposta é de avanço, é de fé, de esperança, de coragem, de mudança. Primeiro ponto é esse, né? De transformação, então. Eu tenho que sofrer, mas se eu puder minorar, se eu puder resolver, se eu puder superar, é isso que a doutrina nos ensina, né? Este é um ponto. Acho que um outro ponto que eu penso aí do que você falou, que considero também que é muito importante, é esse sofrimento inevitável nessa vida, mas que às vezes nós entendemos como punição e esquecemos que já temos condições, pelo menos a grande maioria, de participar da nossa programação reencarnatória e muitas vezes fazer a escolha do desafio que a gente vai enfrentar aqui para alavancar em nós, para intensificar em nós ou construir até aquelas virtudes que a gente almeja, né? Então, muitas vezes, a decorrência do que nós estamos vivendo, por mais que a gente não compreenda agora, foi uma escolha estratégica. Olha, eu preciso avançar neste aspecto. Então, talvez se eu passar por essa ou por aquela situação, seja benéfico para mim, para eu ir alavancando o que eu preciso aqui, nesse aspecto da minha personalidade. Faz sentido, né? Todo sentido. Quando Jesus fala assim, vinde a mim todos que estáis sobrecarregados de sofrimento e eu vos aliviarei, ele não está dizendo para a gente, olha, vem até mim com o seu sofrimento e eu vou tirar o sofrimento dos seus ombros. Não. Ele está falando de uma sobrecarga, não é? O que é essa sobrecarga? É na nossa revolta, é a condição que nós ainda nos mantemos de não entender o que está ocorrendo, de nos acharmos vítima. Nós temos um papel de vitimização muito fácil, porque só acontece comigo, porque Deus me esqueceu, porque esse problema na minha vida não vai acabar nunca, porque eu nunca vou sair dessa. Então a gente se coloca numa postura de indolência moral nesse sentido, que permite sim que o sofrimento se torne uma sobrecarga. Então, quando Jesus nos convida a ir até Ele, nesse consolo, nesse amor, Ele não está dizendo, olha, teu problema eu vou resolver. Não, Ele está dizendo a sobrecarga. Que sobrecarga é essa? Aquela que eu não consigo entender a aflição, aquela que eu não consigo perceber o porquê que me acontecem as coisas. Exatamente. Então, essa sobrecarga, esse é o sofrimento inevitável que a gente está colocando porque a gente quer, mas que poderia ser evitável. Poderia ser totalmente evitável se nós não olhássemos esse ponto de vista. Mas a maioria de nós, às vezes, por até uma falta de conhecimento da espiritualidade, a gente se acomoda a essa postura do pedinte. Eu peço a Deus que me tire dos problemas, mas eu mesma não faço nada. De aceitar que aquilo é uma situação inevitável e às vezes ela é totalmente evitável, porque aí cabe a mim buscar a solução e eu deixando de fazer a solução, de fato torna seu problema maior. E o que nós estamos falando aqui? Da falta de compreensão das leis divinas. Se eu não compreendo a lei de amor, que é justiça, mas é misericórdia, eu vou achar que é sempre a lei de punição, a lei de talião, ação e reação. Ora, ação e reação, na química, na física, ok. Uma ação traz uma reação igual, né? Mas não é o caso da espiritualidade, quando ela nos diz da ação e reação, causas e efeitos. Eu posso transformar as causas atuais, mesmo que os efeitos do passado ainda estejam vigentes na minha vida, fazendo novas causas. Certo? Então eu não estou aqui sendo punido por algo que eu fiz e eu não possa fazer nada. Aliás, punição está longe da doutrina espírita. Pagar erros está longe da doutrina espírita. Isso é de outras filosofias, não do espiritismo. O espiritismo é agente. Nós somos agentes da nossa felicidade. Nós nos transformamos. Então está em nossas mãos modificar os efeitos de hoje fazendo novas causas. Eu não posso mudar o que eu fiz ontem, mas eu posso gerar novas causas para amanhã não precisar passar pelo mesmo sofrimento. Estou impactada aqui, viu? Não é verdade? É, sim. E colocou de uma maneira muito clara para todos nós, né? O quanto as nossas escolhas agora, a nossa postura agora, interfere no que a gente está vivendo agora também, né? E aqui já me dá um gancho para o capítulo 5 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, bem sofrer e mal sofrer, né? Porque afinal de contas, então, a gente começa a ir descortinando uma percepção de que não é todo sofrimento que educa, não é todo sofrimento que é válido, que
existe ali uma forma de compreender e de passar pelo sofrimento, que esse sim pode ser aquele mais benéfico, aquele que vai mexer com nossas estruturas interiores, promover mudança. Como que é isso, Nazaré? Olha, você veja, o capítulo 5 ele é estruturado de uma forma tão bela que ele começa falando da justiça das aflições e vai terminar nos falando das possibilidades de mudar essa história, com São Luís respondendo a alguns questionamentos lá. Vai passar pela melancolia, pelo suicídio, por loucura, por várias situações. Porque Kardec, junto com os benfeitores, elencou nesse que é o maior capítulo do nosso evangelho, toda a possibilidade que o ser humano tem, às vezes, de sofrer. Mas o que ele começa dizendo? Que a maioria das coisas que nos ocorrem são nossa responsabilidade pela incúria das nossas atitudes. É muito claro quando ele fala sobre isso. Por que incúria? Porque nós poderíamos ter feito de forma diferente, mas não o fizemos e, portanto, aí sim o efeito da situação chega até nós e quando a gente está perante essa situação, a gente se revolta, que é o mal sofrer. A gente se descabela, a gente fala, não, não quero isso para mim, eu não pedi isso para mim. Quando nós, na verdade, fomos os agentes dessa situação desairosa que estamos passando. Não foi Deus, não foi a justiça de Deus, foi tão somente uma reação natural às atitudes que tivemos. Mas pelo nosso viés, pela maneira como nós entendemos a vida, não, eu não tenho nada a ver com isso, isso aconteceu sem eu querer, sem eu pedir, e nesse sentimento de rebeldia, que é muito pessoal de cada um de nós, porque a gente tem as pequenas rebeldias e as grandes rebeldias, a gente se insurge contra o que está acontecendo, sem aproveitar a lição. Torna-se, portanto, um sofrimento que não é bem resolvido, que na frente vai aparecer de novo. Porque tudo aquilo que eu deixo de fazer acaba retornando para que eu faça de uma forma correta. Por isso que nós vemos, às vezes, certos sofrimentos na vida de algumas pessoas de forma cíclica. Algumas situações que a pessoa está vivenciando que parece que ela está sempre indo na mesma direção. Por quê? Porque não está vivenciando verdadeiramente a oportunidade que aquela situação lhe trouxe. Aquele desafio lhe trouxe. Porque tudo que nos chega, Rosânia, sem dúvida alguma, nós temos condições de resolver. Nós temos condições de vencer. Se não for por uma atitude real, pela prece, pela vigilância dos nossos pensamentos, pela oração, pela humildade perante as colocações que nós não podemos conhecer. Algo me acontece que eu vejo em mim, nada que eu possa ter feito nesta vida vai dizer, nossa, eu fui responsável por aquilo. Pelo menos eu não consigo ver isto. Eu penso que está além de mim, o que eu faço? Eu busco oração. Eu busco formalizar comigo mesmo a atitude daquele pedinte, aquele que sabe, Senhor, eu sou o responsável por mim, olha por mim, que não vai dar a Deus a diretriz daquilo que deseja, como acontece com a maioria de nós. Eu quero que seja desta forma, eu estou passando por esse problema, eu quero sair dele agora. Olha a nossa rebeldia. Quero uma solução imediata, né? E o bem sofrer é resignar-se. Mas resignação não é cruzar os braços. E a gente às vezes entende que resignação, não, as coisas estão acontecendo, não posso fazer nada. Não, não é isso. A resignação é uma ação nossa, só que é uma ação resiliente. É uma reação que trabalha dentro de nós para o bem e não contra nós mesmos. A revolta é uma reação de tortura a nós mesmos, de intransigência conosco mesmo, de incompetência conosco mesmo. Na verdade, a gente não quer assumir a responsabilidade. É a negativa. Eu não quero sofrer. Eu não quero passar por isso. Será que se negar alguma coisa, ela deixa de estar ali? Será que se eu negar a minha responsabilidade, eu deixo de ser responsável? E veja, não estamos falando de culpa. A gente não está falando de culpa aqui. A gente está falando de responsabilizar-se por si mesmo, de tomar as rédeas da sua vida, de assumir a sua postura, de direcionar o que você deseja e buscar os seus objetivos. Isso está longe de ser uma resignação passiva. Eu me vejo diante de uma situação. Eu vou buscar ajuda. Eu vou procurar quem me ajude. Se eu não posso fazer, ninguém pode me ajudar. Então, a prece torna-se aquela luz no final do túnel. Eu falo, Senhor, talvez eu não esteja vendo tudo o que eu preciso ver agora, mas certamente existe uma solução para essa problemática. Me ajude a encontrá-la. E aí você afirma em si mesmo a fé e a confiança em Deus e trabalhando a sua resignação de uma forma operosa, você vai chegar no final do túnel, você vai passar por aquilo. E é interessante que a gente já falou sobre isso hoje, inclusive, quando a gente olha para trás.
A gente percebe que muitas das situações que nós considerávamos impossíveis de serem vivenciadas, dores que nós passamos que pareciam que nunca iam acabar, foram justamente as que mais nos levaram a crescer, a que mais nos transformaram e deixaram substrato em nós com capacidade para vivenciar coisas semelhantes ou até maiores quando acontecesse. Isto é vivenciar bem a dor e o sofrimento. E você trouxe aqui uma situação que eu acho importantíssima a gente jogar luz, que é essa atitude de olhar para trás, né? Porque muitas vezes ali no olho do furacão, na vivência do desafio que nos assola, que, né, que dói, muitas vezes nós não temos essa amplitude. E aí esse passar do tempo, essas soluções que muitas vezes estão aos nossos alcances, que a gente consegue lançar mão, e em algumas situações as soluções não estão ao nosso alcance, e aí, quando não se tem recurso, o plano espiritual é sempre o nosso recurso, mas passado um tempo, quando a gente olha e consegue perceber outros aspectos do que aconteceu, não somente aquela vivência dolorosa, mas o que o entorno promoveu, pequenas situações de minorar o sofrimento, de bálsamo que chegou, que até então a gente não tinha percebido, mas a gente começa a perceber. E quando a gente tem essa possibilidade de olhar para trás, eu acho tão interessante que a gente pode também ter essa possibilidade de olhar para frente, quando a gente se percebe espíritos numa jornada evolutiva. Então, passei pelos sofrimentos lá e diante do que você expôs tão bem, né? De como sofrer e aproveitar esse bem sofrer, é que a gente pode construir esse futuro melhor, essa felicidade que a gente tanto almeja, né? Você me fez lembrar o capítulo 2 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala sobre o ponto de vista. O que é o ponto de vista, né? É a nossa análise de uma situação. É o ponto de vista que a gente está observando, que é circunscrito geralmente, que é relativo só àquela situação que nós estamos vivenciando. Quando nós estamos passando por qualquer situação, especialmente algo doloroso, a gente se atém muito, o foco da gente fica na situação que está acontecendo. Às vezes a gente não consegue sequer perguntar para alguém o que você faria se você estivesse no meu lugar, ou como você pode me ajudar. Nós ficamos tão focados, tão presos, e talvez a palavra seja preso mesmo, aquele ponto de vista que naquele momento é apenas o nosso, que a gente esquece de elevar o pensamento, que a gente esquece de sair daquela situação, recuar um pouco e olhar para os lados, para a frente, para trás. O que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso resolver isso? De que maneira eu posso encontrar ajuda? Eu não estou mais focando no problema. Agora eu já estou procurando ajuda. O problema continua, mas o meu foco mudou. Então, o meu ponto de vista, ele levantou-se um pouco. E se eu levantar um pouco mais o olhar, eu começo a ver e observar que eu não sou a única pessoa que passa pela mesma dificuldade, que outras pessoas passam por dificuldades maiores. E mais ainda, se eu olhar para trás, eu vou ver que eu já passei por situações até mais graves e venci. E aí, aquilo vai trazendo à tona o que eu fiz de diferente naquela época, como é que eu estava, o que eu pude fazer, a quem eu busquei, quem me orientou, ou melhor ainda, quais ferramentas que eu despertei, quais foram as potências da minha alma que eu trouxe para trabalhar essas virtudes que você fala, que estão ali, que são mecanismos nossos, porque nós temos os atributos de Deus que a gente precisa despertar. E o ponto de vista, então, se alarga. E Kardec fala ali, nesse momento, que se nós olhássemos as coisas, especialmente as coisas materiais, como elas são passageiras, nós não nos entregaríamos tanto à dificuldade, porque veríamos que aquilo tudo vai passar. E quando passar, nós deveremos ter aproveitado aquilo que passou, tirando proveito disso. E talvez isso vai de encontro o que uma benfeitora fala quando ela faz a palavra, traz sobre a paciência. A dor é uma bênção que Deus manda aos seus eleitos. E aí a gente vai perceber que ela não está sendo masoquista, que ela está dizendo simplesmente o seguinte: olha, a dor chega para você porque você já está em condições de trabalhar com elas. Por isso que você é o eleito para reagir sobre ela. Por incrível que pareça, eu estava pensando nisso agora, porque me veio lá, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, né?
E esse entendimento que a doutrina espírita nos traz foi algo também que me tocou muito quando eu cheguei na doutrina, que é assim, tá, você está sofrendo, mas você já parou para pensar que é porque você já tem condições de encarar esta questão que você precisa resolver, de correr atrás dessa virtude que você quer adquirir, de talvez passar por essa dor, por esse sofrimento, para que você se permita compreender de uma outra forma, adquirir uma outra postura. Então, é uma outra maneira também de a gente entender o sofrimento, né? Porque muitas vezes nós olhamos para o mundo, Nazaré, e quando a gente olha para o mundo, muitas vezes a gente diz, por que que eu vivo isso? Enquanto tem tantas outras pessoas que parece que estão a passeio, tranquilas, a vida flui levemente, né? Mas todos nós temos uma trajetória, talvez olhar mais para a nossa e esse entendimento de que se eu estou passando por aquela situação é porque talvez já tenha adquirido ferramentas para aprender a lidar Sim. com aquilo e, inclusive, né, ou aprimorar ou desenvolver novos recursos em mim, né? E interessante que você traz uma coisa muito importante, principalmente quando a gente pensa naqueles sofrimentos que a pessoa carrega consigo e ela não consegue dividir com quem quer que seja, que é o sofrimento mental, que é muito doloroso. Essa dor psíquica, como os psicólogos chamam, que a pessoa tem aquela sensação de que a vida dela não lhe vale a pena mais, que não vale a pena mais continuar, porque ela não tem para onde ir, ela não tem futuro e ninguém a escuta. É uma sensação de que ela é invisível praticamente. Essa sensação nos remete à ideia de que essa criatura, ou quem quer que passe por alguma coisa assim, sente-se como aquele sujeito que está no país estranho, só ele fala aquela língua. Não sei se já aconteceu com você. Você está no país estranho, ninguém fala a língua que você fala, você não consegue se comunicar, portanto, não tem ninguém que te ouça. Toda vez que você passa por um sofrimento e que não tem ninguém que te ouça, dá a ideia de que você está no país estrangeiro, dá esta ideia desse sofrimento que não tem sentido, que você é a única pessoa do planeta que está sofrendo, que todos os outros, porque você vê as fotos, você vê as imagens, todo mundo está maravilhoso, somente você está chorando. Você acha, inclusive, que só você passa por aquilo. É a ideia que a gente às vezes tem da vitimização. Nossa, só eu sofro. E aí fica aquele peso imenso. Nesse momento, a perspectiva do nada se apresenta com muita categoria, especialmente ao materialista, porque ele não vê nada à frente dele. Tudo que ele está vendo é um sofrimento atroz. Por que continuar à frente? Se a vida não tem sentido. E a falta de sentido, Rosane, na vida da gente, na atualidade, ela vem corroborada por tudo aquilo que está de fora. Tudo aquilo que nos convida para fora, tudo aquilo que nos convida para não existir, mas para estar só presente nas coisas. Então eu vejo as fotos, todo mundo maravilhoso. Eu vejo as imagens na rua, todo mundo maravilhoso. Mas eu sei quem são essas pessoas, eu as conheço por dentro, eu sei como elas estão se sentindo, quais são as situações que elas estão. Não, porque nós não conhecemos a alma humana. Você não é capaz de detectar alguém ao seu lado se realmente aquela pessoa está alegre, feliz ou sofrendo, porque não está estampado na cara da pessoa. Com raras exceções você verá isso, e ainda assim você não conseguirá atinar com a quantidade de dores que ela possa estar passando. No entanto, se aquela pessoa encontrar uma resposta, alguém que a ouça, alguém que a entenda, com que ela possa dividir o seu sofrimento, se ela se permitir ver, sim, um objetivo em sua existência, por mais dura que seja a sua existência, ela vai dar conta disso. E eu te trago como exemplo o Viktor Frankl, quando ele esteve no campo de guerra. Um homem que escreveu um livro sobre a dor, sobre o sofrimento e a possibilidade de que o próprio sofrimento tivesse um viés, que todo aquele que encontrava dentro do sofrimento o motivo para existir, eu tenho que voltar para casa porque eu quero que saibam o que aconteceu, eu quero ser testemunha, objetivando que o seu sofrimento fosse interessante e produtivo para ele. Aí a ideia que o mal pode acontecer, sim, mas traz em si a colocação do bem, essas pessoas saíram daquela situação. Ele é um exemplo disso. Não precisamos chegar a extremos de passar por uma guerra para encontrar um sentido no sofrimento. Nem deveríamos Nem mais, deveríamos, né? Não precisamos passar por isso. O sofrimento não nos pede esse absurdo, pede apenas que nós entendamos o que ele significa para nós. Qual é
a escultura espiritual que eu não estou permitindo que se desentranhe desse formato que eu sou, porque em mim existe algo muito maior do que eu penso. Não à toa Jesus falou: vós sois deuses, deixai a vossa luz brilhar. Ora, se nós caminhamos nas sombras, fica muito difícil deixar a nossa luz brilhar. Mas quando nós percebemos que a nossa luz ela pode transcender e abafar ou clarear aquela sombra, a gente encontra um sentido, inclusive, no sofrimento. Ah, você trouxe temas aí caros ao meu coração agora, a psicologia também, né? Ah, e essa proposta da psicologia de acolher esse sofrimento mental, esses transtornos, essas dores. E você falou do suicídio. Inclusive, eu quero fazer uma parte aqui para quem está nos ouvindo. Nós temos um episódio falando do suicídio. Sugiro fortemente que vocês procurem lá entre os temas abordados aqui no Pode Ser Espírita para assistir esse episódio com muito carinho. Porque, na verdade, mesmo essas pessoas que estão desesperançadas da vida, na verdade, elas não querem morrer, elas querem acabar com o sofrimento, Exatamente. né? Mas diante do materialismo, como você falou, e da não compreensão de que a vida continua, essa é uma saída muitas vezes, né, considerada como lícita, mas no fundo não auxilia com que a gente resolva as questões que a gente tem que resolver em nós, né? E você trouxe essa questão da guerra, e a gente vai ter que, por mais que pincelamos um pouquinho de livre-arbítrio, a gente vai ter que voltar para o livre-arbítrio, mas você falou da guerra, então muitos sofrimentos, a guerra é um sofrimento claro neste exemplo de que a gente não precisaria mais viver guerras, né? Mas o orgulho, a vaidade, a sede de poder, essa não aceitação das diferenças, o não respeito pela cultura do outro, tudo isso nos leva para esses conflitos que em pleno século XXI já era para a gente ter desenvolvido recursos, né, melhores de soluções de conflito do que a guerra, infelizmente. E aí isso tem a ver também com o livre-arbítrio, né? Sim. A gente está falando, como nós falamos de pandemia ou da guerra, de provações coletivas, sofrimentos coletivos, mas no nosso dia a dia também nós temos as nossas escolhas individuais, né, que acarretam as consequências na nossa existência. Então, vamos falar um pouquinho de livre-arbítrio? Sobre a questão do livre-arbítrio, você tem que usar a vontade, certo? Um pequeno livro muito grande de entendimento, Pensamento e Vida, do Emmanuel, ele fala sobre a vontade. A vontade é aquilo que nos remete a uma ação, a uma condição de eu poder fazer e poder escolher. Então, a vontade ela tem que ser usada para escolhas. Quando é que meu livre-arbítrio não está disponível para mim? Se eu tiver um problema de perda cognitiva, tá certo? Porque aí eu vou ficar alheio àquilo que me acontece, eu vou ficar incapacitado de resolver, ou quando eu estou numa fase embrionária como a criança pequenininha, por exemplo, que os pais acabam decidindo tudo. Fora isso, todos nós podemos escolher, e para isso a gente tem que usar a vontade. Para isso a gente não pode ficar à mercê de uma situação que eu não posso mudar. Então, a livre escolha que o ser humano faz, porque o livre-arbítrio é escolher, vai redundar numa resposta naquilo que ele vai fazer. Não é determinismo, é simplesmente a resposta à ação dele, à ação daquilo que ele fez. Eu busquei uma ação, essa ação vai trazer uma resposta, porque eu escolhi livremente, eu usei a minha liberdade interior, eu usei o meu pensamento, eu usei o meu poder de entendimento para buscar aquilo. Então, livre-arbítrio, portanto, está aí a palavra arbitrar. Eu escolho a liberdade do pensar e do agir. Mesmo assim, mesmo que eu faça uma escolha inadequada, eu ainda posso, me responsabilizando por ela, transformar essa má escolha numa escolha que trabalhe a meu favor, desde que eu entenda que eu sou responsável por ela. Quando isso deixa de existir? Na medida em que eu
perco o interesse de tomar as decisões por mim mesma, que é o que acontece com muitos de nós que não nos permitimos mais fazer escolhas positivas na nossa vida. Então, a liberdade de escolha tem a ver com a vontade de escolher, tem a ver com a possibilidade de escolha, não só com o conhecimento que você tem da vida, não estamos falando de conhecimento intelectual. Há pessoas que fazem escolhas que sempre são positivas em suas existências, que escolhem trabalhar, que escolhem estudar, que escolhem fazer o bem, que escolhem cuidar de uma família, que escolhem devolver para a sociedade aquilo que receberam, e há outros, egoisticamente, que escolhem, liberdade de escolha, tudo aquilo que só lhe dá prazer, tudo aquilo que só lhe traz, digamos assim, crescimento físico, tudo aquilo que o remete ao seu egoísmo. Ele também está escolhendo. Mas entre uma escolha que redunde no bem para mim e para os outros, e uma escolha que redunde apenas em bem para mim, onde está a diferença? A diferença de que eu estou simplesmente me aproveitando do meu livre-arbítrio, da minha liberdade de escolha, para me dar prazer, para fazer as coisas que eu quero fazer sem me preocupar com o entorno. A liberdade existe nos dois casos. Só que essa pessoa que sabe fazer a escolha, pensando no bem comum, além do seu, ela já transcendeu o egoísmo, a vaidade, o orgulho, que é onde você falava sobre a guerra. A guerra que é proporcionada principalmente pelo egoísmo, as escolhas que são feitas por pessoas que têm condições de escolher de uma forma e acabam escolhendo de outra, que é escolher o poder. No entanto, o que eu vejo sobre isso é que essas escolhas, por mais difíceis que possa parecer a pessoa que está fazendo agora, lá na frente ela terá uma resposta que fará com que ela vá buscar novas escolhas. Eu estou fazendo uma escolha agora que não é positiva para mim. Eu escolho um caminho que não vai me trazer bem, embora hoje possa me dar prazer, muito prazer, mas pode ser que amanhã não me faça bem. E aí? E aí eu vou entender que a liberdade que eu tive de escolha agora vai fazer com que eu aprenda a lidar com as escolhas de uma forma mais efetiva, de uma forma mais amadurecida. E aí que eu acho que o livre-arbítrio ou a liberdade de escolha no pensamento e na vontade se ampliam, como diz Emmanuel, porque você vai aprendendo a buscar pela vontade o que te interessa, pensamento e ação, mas ao mesmo tempo você vai entendendo que só o pensamento reto, só a atitude reta vai reverter realmente no benefício para você, das liberdades que você tem que fazer. É isso que eu entendo, principalmente na medida que a gente começa a compreender, sabe, Rosânia, o que a liberdade das minhas escolhas me fez também. Porque eu também estou vivenciando isto, eu também estou passando pela resposta daquilo que eu fiz. E naquele momento, será que eu não poderia ter tomado uma atitude diferente? Sim, poderia. Mas naquele instante eu preferi outra coisa. Esta coisa foi minha escolha realmente. Mas essa escolha não foi a escolha das melhores que eu pude fazer. Às vezes a gente precisa ter um pouquinho de noção de que tudo a gente pode, mas nem tudo a gente deve. Nem tudo nos convém, Nem né? tudo a gente deve, sabe? Porque vai ter uma resposta, sabe? Vai ter uma resposta. E aí, será que mesmo podendo eu devo fazer? Não. Eu acho que essa reflexão, né, é marcante. Mesmo podendo, eu devo, porque às vezes é tão difícil dizer não para os nossos caprichos, para os nossos desejos, e por conta ali de uma satisfação momentânea, de um prazer fugaz, nós nos deixamos enredar por desdobramentos que não vão nos auxiliar lá na frente, né? Que vão trazer essas dores, esse sofrimento. Mas você estava falando, aí primeiro me veio bem grande assim, o Pedro, né? Que o amor cobre uma multidão de pecados. E o quanto mesmo diante dos resultados que nós temos hoje, por escolhas equivocadas, não tão bem pensadas anteriormente, esses resultados a gente consegue melhorar, minorar, mudar, como você mesma falou, né? Gerando novas causas agora, ou seja, Pedro falando, né? Que o amor cobre uma multidão de pecados, é agir no bem. Então, se acolher, ok, lá atrás não fiz a melhor escolha, mas posso fazer agora a melhor escolha. E em cima disso, a próxima pergunta é: se a gente pode fazer essas escolhas todas, quer dizer, significa que a gente pode escolher evoluir sem sofrer. Sem sofrer, exatamente. É isso, né? Chegamos a isso. Por mais que a vida vai nos trazer sofrimento, como você disse, falou, como você mesma falou, né?
a vida vai fazer. Em algum momento a gente vai ter que dar tchau para alguém, para nos reencontrarmos em um outro momento. Em alguma situação a gente vai ter ali uma aprovação coletiva, como foi o caso da pandemia, e tudo isso vai suscitar reflexões. É importante que suscite reflexões, mas sim, a gente pode escolher evoluir moralmente, intelectualmente, sem sofrer, ou sem escalar, pelo menos, É. né? Talvez seja por isso que Pedro trouxe essa referência. Ele próprio, alguém que tanto tinha ali pisado, digamos, né, nas situações que Jesus apresentava, sempre estava com pequenas colocações que naquele momento para ele eram apropriadas, mas que com o recorrer do tempo ele foi vendo, especialmente depois da morte do Cristo, ele foi percebendo que não era assim. E quanto ele teve que aprender, na medida que ele trabalhava com pessoas que chegavam ali à casa do caminho à época, né? E ele teve que ajudar aquelas pessoas nas mais diferentes condições. Isso me lembra uma frase de Humberto de Campos, que no livro Boa Nova, quando ele fala sobre Pedro, e ele diz que, numa conversa com Jesus, Jesus diz a Pedro: o homem é mais frágil do que mal. Se o homem é mais frágil do que mal, conforme fala Jesus para Pedro na fala de Humberto de Campos, a gente vai perceber que as nossas fragilidades morais é que nos remetem ao sofrimento. Né? Não por maldade, não porque nós queiramos ser assim, mas porque a gente não sabe ser diferente ainda. E aí entra o papel da dor, do sofrimento como educação. Porque a gente vai aprendendo a lidar com as coisas, a gente vai aprendendo a fazer a nossa transformação, a gente vai buscando novas metas por conta daquilo mesmo que está sucedendo conosco. Então é um papel educativo, é um papel maravilhoso que acontece com Pedro ao longo do seu caminho, e daí quando ele traz a epístola, ele fala isso, né? E o amor é justamente essa posição que nós todos temos, porque está em nós, podemos amar, podemos ser capazes de amar, e quando Jesus fala disso, ele diz que se amarmos ao próximo como amamos a nós mesmos, certamente nós não precisaríamos passar por esse algoz chamado sofrimento tão protuberante, digamos assim, embora tivéssemos ainda que viver no planeta de expiações e provas, vivenciar as situações que estão ocorrendo ao nosso redor, vivenciar aquilo que está sendo colocado para nós. No entanto, amor que eu trouxesse em mim me possibilitaria fazer essas escolhas que você trouxe de uma forma mais apropriada, porque eu também estaria vendo o meu amigo, o meu irmão, o meu familiar, a pessoa que se apresenta a mim como meu igual. E, portanto, eu não faria a ela nada que eu não quisesse que viesse para mim. E desta forma, onde estaria o sofrimento? Não existiria. Porque a fraternidade, a compreensão, o O respeito se instalaria de tal maneira que não haveria inimigos, e não haveria por que fazer guerras, não haveria por que ter detratores, já que nós caminharíamos, e nós caminharemos um dia para isso, onde todos viverão em paz, consigo e com os outros. E aí certamente não haverá mais lugar para o sofrimento moral. Nazaré, eu acho que Pedro está enviando assim os seus auxiliares, porque você estava falando aqui, eu estava lembrando daquela passagem quando ele estava em Jope e que desce o lençol, aquela visão que ele teve, que desce o lençol com todos os animais, né, da terra, os répteis e ele ouve a voz, né? Pedro, mata e come. E Pedro estava com fome naquele momento, né? Inclusive estavam preparando alimento para ele. E ele fala: Senhor, jamais eu nunca comi nada impuro. E aí ele ouve a voz mais uma vez, enfim, se repete por 3 vezes ali, ele ouvindo aquela voz, e pela terceira vez, quando ele diz: Senhor, jamais comi qualquer coisa impura, esse lençol se recolhe mais uma vez aos céus, e logo na sequência, os emissários, né, daquele que era considerado um gentil, batem na porta, dizendo: olha, é para ires e para pregar. E eu estou falando isso porque o quanto muitas vezes nós temos que vencer em nós essa visão restrita, pequena que nós temos do que está à nossa volta. É o que você falou de respeito, é o que você falou de cuidado. E aí a gente pensar que os apóstolos também, que conviveram ali com Jesus, tiveram todas essas questões para ajustarem em si, na sua visão de mundo, na sua aceitação do outro como igual, como irmão. Então, é a tarefa que nos cabe também, porque se nós estamos preocupados com o nosso sofrimento, com aquilo que nos dói, tentando resolver isso, a importância de a gente viver sem causar
sofrimento para os Exato. demais, né? Talvez esse seja o grande sofrimento, sabe, Rosânia? Causar sofrimento aos outros, causar dor às outras pessoas. Por quanto tempo, talvez, nós tenhamos caminhado fazendo isto, sem nos preocuparmos? Talvez ainda façamos, direto e indiretamente, pisando na outra pessoa, desfazendo, ou pior ainda, sendo indiferente, porque a nossa indiferença também causa dor. E tudo isso faz com que nós comecemos a rever nossas posturas, a nossa maneira de ser, a maneira como olhamos aos outros, a maneira como nós podemos ser úteis. Talvez dentro da doutrina espírita, como em nenhum outro lugar, nós encontremos esta condição quando fala-se fora da caridade não há salvação. Não é aquela salvação empírica de que Jesus virá nos salvar ou que alguém nos virá retirar do problema que nós... Não, trata-se de uma condição inerente a nós de deixar transbordar em nós a nossa própria divindade, que já está aí presente. E na medida que eu coloco isso em prática, na ação do bem, na caridade, no amor ao próximo, na compaixão, eu vou conseguindo fazer com que o meu amor se transforme em luz para o meu caminho. Desta forma, a caridade como ação, ela talvez seja, talvez não, é o maior guia que a humanidade pode ter. Porque independente de visões e compreensões filosóficas, religiosas, científicas, quando nós nos propusermos a sermos úteis aos nossos irmãos, sem questionar quem é aquele irmão, quando nós nos colocarmos numa postura de sermos úteis, sem cobranças, fazer o bem pelo bem, sem esperar retribuição, a gente vai estar entrando nesse mundo que a gente quer tanto, que é o mundo de regeneração, que o Dr. Bezerra fala que somente pela caridade real ao ser humano nós vamos conseguir trabalhar, nós vamos conseguir viver, nós vamos conseguir ser. E creio mesmo que todas as dificuldades que a gente vive na vida material, no planeta que nós vivemos, toda essa dificuldade ecológica que a gente está passando na atualidade, essas situações que chegam para nós de uma forma abrupta e violenta, tudo isto leva a criatura, quer ela goste ou não, a refletir, a pensar, a buscar um outro caminho, a buscar uma outra luz. Voltando à questão da pandemia, nós nunca vivemos uma época como aquela. No entanto, nós também nunca vivemos uma época em que o mundo todo se uniu cientificamente para ir atrás de uma vacina. Aquela vacina foi conquista de todo o planeta, porque o planeta se uniu em prol de um bem comum, o que prova, de verdade, que a caridade é o caminho que nós devemos seguir. E certamente na caridade nós vamos encontrar elementos de sofrimento, porque veremos o outro sofrido, o outro penalizado, o outro triste, mas o nosso sofrimento transformar-se-á em compaixão, e na compaixão esse sofrimento não nos causará dor moral. É muito interessante isso, né? É lindo, na verdade, né? É muito bonito isso. Você estava falando, eu estava fazendo algumas considerações, porque quem já crê, e mesmo que não seja, né, espírita, mas que crê que existe um Deus, que a vida continua, tenho a impressão de que tem mais consolo, de que ali tem um amparo, porque se permite também, né? E aí eu vou lançar um desafio. Mas o que a gente poderia falar para essas pessoas que estão sofrendo, que ainda não tiveram esse encontro com Jesus, esse encontro com o bem, e que de repente, né, não tem essa clareza do futuro ou essa esperança de que as coisas podem mudar, de que a gente pode melhorar e que o tempo todo nós recebemos esse amparo do alto. É um desafio verdadeiro, porque é muito fácil para nós comentarmos sobre isso, já que a gente tem isso dentro de nós tão arraigado, né? A gente já passou por isso. Mas tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Todos nós, quer gostemos ou não, acreditemos ou não, somos espíritos imortais, que já vivenciamos outras etapas, que já trouxemos outros desafios em etapas atuais e anteriores. E cada um de nós, como espírito imortal, de alguma forma vive dois mundos. Vive o mundo da matéria e vive o mundo dos espíritos. Quero um exemplo claro sobre isso? Quando você dorme.
Quando você dorme, você sonha. Será que o seu sonho é apenas um sonho físico, por causa da sua sonolência, porque você está num estado de profundidade na sua sonolência, ou você está vivenciando alguma coisa diferente que está além da matéria? A criatura humana, toda ela, todos ela, até os animais sonham, a criatura humana também. E quando isso acontece, ele não pode deixar de se perguntar se ele também não vive a espiritualidade. E ele pode recusar a entender isso. Mas certamente, durante aquele processo onírico, ele vai ter encontros espirituais que o vão fortalecer, que o vão ajudar, que vão transcender, porque nenhum de nós está sem a tutela de alguém que o ama. Nenhum de nós está sem a tutela de um benfeitor espiritual. Você pode dar o nome que você quiser, ou nem dar nome se você não quiser. No entanto, somos todos iguais, filhos de Deus, em um processo educativo. Às vezes, até mesmo essa tendência que temos de não acreditar em nada é um desafio para essa existência, para que a gente passe a ter uma crença diferente. E quando você pergunta o que podemos dizer, nós que acreditamos em Deus, que acreditamos que existe ali uma justiça e uma misericórdia atuantes, que sabemos que somos luzes, que somos capazes, se não pudermos buscar porque não acreditamos, porque não a almejamos, porque nem mesmo achamos que somos merecedores, deixemos que o nosso sentimento entre nesse processo meditativo. Deixemos que, por segundos que seja, a nossa alma, ou o nosso ser, ou como quiser pensar, até o próprio corpo, se impregne, se envolva numa energia diferente. Permitindo que essa energia atue. Duvidando mesmo, mas questionando. Eu posso receber ajuda? E talvez dessa forma você vai encontrar a resposta. Porque o conforto e o consolo deixarão a marca em você numa certeza de que você não está só. Eu acho que é lindo a gente finalizar, né, reforçando que, independente de acreditarmos ou não, todos nós somos amparados, né, pelo plano espiritual. E me veio uma reflexão aí, enquanto você estava falando, vou triangular em cima aí do que você falou, como a gente costuma comentar. E você já citou isso hoje aqui, que o bem se materializa no nosso caminho. Então, talvez quem não acredita em Deus, mas que acredita no bem, por quê? Porque gosta de receber muitas vezes um abraço, um carinho, uma boa palavra, né? Uma saudação respeitosa, um acolhimento quando chega em casa. Então, se nós almejamos isso, que são bens, né? Sendo ali praticados em relação a nós, a gente também pode fazer essa entrega. E independente de acreditar em qualquer coisa, mas acreditando que sendo mais atencioso, sendo mais cuidadoso, sendo mais gentil, nós vamos receber esses benefícios também e a gente começa já a construir na nossa própria vida uma mudança, né? E deixar o coração falar, né? O coração fala. O coração fala conosco. Às vezes a gente entorpece o coração, mas deixar o coração falar nessas horas. Sentir mais o seu coração. Se permitir, como você disse, ser auxiliados, porque às vezes a gente não permite também, né? A gente às vezes fica tão sofrido, ou tão magoado, ou tão empobrecido internamente que a gente não permite. Mas se permita, porque do mesmo jeito que o sol nasce todos os dias, embora nós não o vejamos, existe algo a mais do que nós, mesmo que nós não o vejamos. Nós respiramos o ar e não enxergamos o ar. Mas o ar está aí. Se você tapar as suas narinas, se você não abrir a boca, você acaba morrendo. Você não enxerga o ar. E ele está aí. Você não tem fé. Mas quando você pega um avião, por exemplo, você não tem certeza absoluta que vai chegar. Que vai chegar no lugar. Você pega o seu carro, você tem certeza absoluta que você vai chegar. Vamos chegar no nosso destino. Você não duvida disso. E uma coisa muito mais simples, como você está fazendo agora. A hora que você toma um gole de água, essa água vai te nutrir. Você também não vê como é que ela está funcionando. Você não pensa sobre isso. O teu coração está batendo, você não está vendo como ele está batendo. Você não determina isso.
Todo o seu corpo funciona biologicamente perfeitamente, você também não dá ordens para isso. Se tudo isso funciona à sua revelia, muitas vezes, por que não permitir a dúvida de que existe algo a mais que você? Muito bom. Tem um mecanismo maior que nem sempre nós compreendemos, E não mas vemos. está, e não vemos, mas está atuante. Se tem uma água que me nutre, tem uma água maior. Jesus fala dessa água maior que tira a nossa sede, que nos nutre. E esse conforto será tão importante para você, meu querido, para você, minha querida, que certamente você, a partir de então, não terá tantas dúvidas. Permitirá que ela exista, porque é do raciocínio lógico nosso buscar as respostas. Mas certamente você encontrará a luz no final do túnel. Nazaré, acabou o nosso tempo, acredita? Foi tão rápido, né? Sim. Quero agradecer demais a sua presença. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Vou deixar você fazer suas últimas considerações aí. Aproveitando o gancho da minha amiga aqui, eu diria para vocês, meus queridos amigos, que se desejarem, nós temos aqui na nossa Federação Espírita várias oportunidades de você sentir essa presença amorosa. Não vai ser perguntado se quer o seu nome se você não quiser. Venha, venha aqui. Ou se você achar que não deve, entre em algum templo, minutos, segundos, e sinta o consolo e o conforto de sentimentos que talvez você tenha esquecido, mas que te acompanham desde que você nasceu. Que Jesus te abençoe. Querida, muito obrigada. Jesus abençoe também. Obrigada a cada um de vocês. Não sei pelo que você está passando, mas eu espero que você encontre recursos dentro de você, em torno de você, recursos de esperança, de sustentação, de resoluções, para que você consiga melhorar essa situação. Gostaria de informar que aqui na Federação Espírita do Estado de São Paulo, nós temos várias assistências espirituais aí com vários temas, abordando várias problemáticas da existência humana. Você pode vir aqui para se beneficiar dessas assistências, mas nós temos também as assistências online. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Nós temos aqui, ó, toda terça, às 21h30, o Evangelho no Lar. Evangelho no Lar. Nós temos toda quarta, às 20, Renovação Mental. Nós temos toda quinta, às 20 horas, Família Online. E toda sexta, às 14 horas, Valorização da Vida. Inclusive, essa é uma assistência online na qual a Nazaré trabalha. Basta entrar lá no canal da FESP e se beneficiar de todos esses conteúdos que com certeza vão trazer profundas reflexões e sustentação para você. Sim, o sofrimento vai nos tocar, em algum momento ele vai nos tocar, mas ele não pode nos aprisionar. Então, dê o seu melhor, se revista de esperança e fé e oração para conseguir superar. Muito obrigada pela sua presença, por estar conosco. Se esse conteúdo fez sentido, auxiliou de alguma forma, mande para um amigo, mande para sua família. Eu gostaria de reforçar que cada pessoa que nos segue e cada curtida que nós recebemos contribui para que nós possamos continuar desenvolvendo esses conteúdos. Então, desde já eu agradeço. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Até um próximo episódio.